Interpretar a Bíblia de modo literal? Afinal de contas, como é que a gente lida com isso? Por que isso é tão importante? Porque nós temos a Bíblia como o livro mais importante de toda a história humana. É o livro de maior impacto, as pessoas gostando ou não, acreditando ou não, nenhuma obra literária teve tanta relevância, impacto e influência na história humana. Além disso, é o livro mais marcante de toda a tradição monoteísta. Então, quando pensamos em católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos e judeus, a referência é a Bíblia. E até mesmo outras tradições, como a tradição islâmica e outros grupos religiosos, também veem um lugar de importância para a Bíblia, ainda que não a vejam da mesma maneira como cristãos e judeus. Então, diante disso, se esse livro tem tanto impacto, importância, relevância, marca a sua presença na história humana, é necessário pensar em como interpretar, como entender esse texto. E para falar sobre isso, alguém pode dizer, olha, Saia, eu sei que, na verdade, a Bíblia, assim, cada um lê, né, e lê a seu modo. A gente pode, né, cada um fazer a sua leitura. Veja, não é bem assim. Nós não estamos falando aqui agora de religião ou de perspectiva de espiritualidade. Nós estamos falando daquilo que envolve o entendimento de qualquer texto. Assim como eu não posso pegar, né, uma obra de Shakespeare ou Thomas Mann ou Casimiro de Abreu ou Jorge Luis Borges, né, ou qualquer grande personagem da literatura mundial, né, e ler Anatole France e chegar à conclusão de que ele está dizendo coisas que ele nunca disse. Então existe o mínimo do tato, do bom senso, daquilo que a gente chama de hermenêutica de textos. É interessante que essa questão da interpretação da Bíblia já é um cenário que aparece no próprio texto, né? Por exemplo, a gente vai ver que o próprio apóstolo Pedro, quando escreve ali nas suas cartas, ele diz que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender e que certas pessoas, Pedro já avisa, torcem para o seu próprio prejuízo. Quando a gente lê Atos capítulo 8, tem uma história muito interessante. A gente vê Filipe sendo conduzido pela ação especial da parte de Deus e ele está num lugar onde ele vai encontrar uma carruagem de uma pessoa importante que tinha vindo da Etiópia para adorar em Jerusalém, né? O texto de Atos 8 nos diz que um etíope, ele era um eunuco alto oficial de uma rainha da Etiópia chamada oficial de Candace, e ele era superintendente do tesouro e viera adorar em Jerusalém. Muito possivelmente um prosélito, alguém que tinha adotado o judaísmo. E o que acontece? O Espírito de Deus coloca Filipe ali em sintonia com esse homem, e o homem está vindo ali da sua experiência especial de adoração em Jerusalém e está lendo. Então veja, uma pessoa que está, inclusive, com um pergaminho na mão, né, do profeta Isaías, inclusive lendo o capítulo 53. E aí Filipe, então, começa a conversar com ele, e é muito interessante a conversa, né? Depois dele ler texto e falar daquele sofrimento do chamado servo sofredor de Isaías 53, aí o eunuco fala com o Filipe o seguinte: eu quero que o senhor me explique a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo, de algum outro? Então Filipe começa a explicar a partir daquela passagem e também, né, da Escritura, e anuncia Jesus, e aquele eunuco abre o coração para o Evangelho, recebe a Cristo e é batizado e dá início à tradição cristã africana, que é mais antiga do que a europeia e até mesmo de outras regiões da Ásia. Então, quando a gente observa isso, você vê, né, eu não consigo entender se alguém não me explicar. Portanto, quando alguém vai ler um texto bíblico, é claro que nem todo texto bíblico pode ser lido literalmente. Por quê? Porque o texto, muitas vezes, não foi escrito
escrito para ser lido literalmente. Há certos textos da Bíblia que são poesias, há outros que são narrativas, há outros que são literatura profética, há outros que têm literatura apocalíptica, há outros textos que são listas de genealogias e até mesmo de outro tipo, e cada um desses textos, se é um evangelho, se é uma narrativa histórica, se é um livro poético, a gente tem que prestar atenção ao tipo de texto para ver em que medida esse texto tem a intenção de ser mais ou menos literal. Mas para a gente ser responsável, ser honesto com relação a isso, independentemente das confissões religiosas, das propostas particulares que os diversos grupos já têm, o que é importante? Primeira coisa, em sintonia com o nosso amigo da Etiópia, se alguém quer saber alguma coisa sobre a Bíblia, primeiro é o desejo sincero de aprender. Porque, vamos falar sinceramente, eu já vi vários alunos, por exemplo, na universidade, fazendo uma matéria, fazendo um curso, que ele não quer fazer. Está fazendo por obrigação, por exigência curricular, ele não gosta daquilo, então ele está meio que aguentando o negócio. Então, se a pessoa não tem desejo de aprender e saber sobre aquilo de uma maneira estar em sintonia com o conteúdo, aí é difícil. Mas se a pessoa tem, de fato, o interesse dizendo, ó, parece que aqui tem coisas importantes para a vida, e eu quero me despir dos meus preconceitos, das minhas posturas excessivamente combativas, claro que isso não exclui que a pessoa tenha dúvidas, perguntas sinceras. Aliás, o próprio texto faz isso levantar a compreensão da pessoa. Então, esse desejo sincero é importante. Porque ler qualquer livro só para ter uma abordagem crítica negativa, a pessoa nunca vai poder, talvez nem entender o livro adequadamente. Depois, ler o texto com a devida atenção, para saber, exatamente o que o autor, aliás, é bom sempre a gente ver quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e o que essa pessoa estava querendo comunicar, responder, qual necessidade estava querendo atender. Então, não é só uma leitura superficial. Aliás, o meio religioso tem um costume tão complicado que é de citar versículos soltos. Pessoas, na Bíblia está dizendo isso, em tal lugar fala tal coisa, mas espera aí, onde foi dito isso? Em que contexto? Quem disse? Por quê? Porque senão a gente pega alguns desses textos soltos e, pessoal, é uma verdadeira loucura o que a pessoa pode concluir se ela não entender o texto adequadamente. Agora, quando a gente lê um texto, a gente sabendo que alguns textos, por definição, não são textos literais, igual, por exemplo, Isaías 55 diz que os montes vão sair saltando como ovelhas. E é claro que isso é uma linguagem poética, A própria profecia tem muita coisa desse perfil. Mas, se eu não tenho uma indicação que nós temos uma literatura simbólica, que nós temos algo que, por definição, é poesia, eu devo ler o texto, atenção, sem mistificação, sem literalmente viajar na maionese, quando a pessoa lê coisas do tipo, então, Jesus saindo ali do deserto da Judeia foi viver em Cafarnaum. A pessoa, não, Cafarnaum significa bem-aventurança, Cafarnaum significa a pessoa ter fé. Não, Cafarnaum significa Cafarnaum. Então, assim, leia o texto da maneira mais normal possível, a não ser que o texto mesmo venha a indicar alguma coisa diferente. Além disso, é muito importante observar que quando qualquer pessoa diz qualquer coisa ou escreve qualquer coisa, escreve do ponto de vista do seu próprio olhar. Então, por exemplo, eu achei curioso, tinha um amigo meu que uns anos atrás morou na Inglaterra e ele achava muito curioso os ingleses quando conversavam. Alguns diziam o seguinte, porque lá na Europa as coisas acontecem da seguinte maneira. Como assim o inglês dizia lá na Europa? É porque como a Inglaterra, o Reino Unido, ali a Grã-Bretanha, você tem as ilhas que estão separadas do continente, então eles faziam referência à Europa no sentido de distinção geográfica em relação às ilhas. E claro, se você fala para um brasileiro, para um japonês, ou para um mexicano, onde fica a Inglaterra, todo mundo vai dizer na Europa. Então, depende do ponto de vista da descrição. Então, quando alguém lê a Bíblia, por exemplo, a Bíblia faz uma série de afirmações do ponto de vista, atenção, fenomenológico, ou seja, como essas coisas estão aparecendo
diante do olhar do indivíduo comum do mundo antigo. Se você for ler o Gênesis, por exemplo, o Gênesis diz assim: produza a terra relva verde. Diz: produzam as águas seres vivos. Mas espera aí, quer dizer que a terra está criando as plantas, as águas estão criando os animais? Não, é porque diante do olhar do homem antigo, ele via o lugar totalmente sem relva, sem verde nenhum, e depois, com a chuva, a relva surgia. Então, nesse sentido fenomenológico, não essencial, não ontológico, a Terra produziu. Ele não está discutindo se Deus tem papel nisso ou não, ele está só analisando do ponto de vista do olhar. A gente faz isso, a gente não fala que o sol nasceu às 6 da manhã, e o sol não foi para nenhum hospital ganhar nenê, mas ele nasceu, né? Então é o tipo de linguagem que a gente precisa compreender quando fala a respeito disso, né? Outra coisa muito significativa quando a gente lê qualquer texto, e às vezes traz muita confusão, é não saber onde começa e onde termina. Você mistura um texto que já acabou com um outro texto que começou, e aí há uma mistura de situações. Então, sempre que se você quer ler e entender o texto, né, nunca leia só um versículo isolado, procure ver onde começa. Boas Bíblias, por exemplo, têm até divisão em parágrafos, tem títulos menores, né, que mostram onde a coisa começa, onde termina, porque senão a pessoa às vezes nem percebe que ao pular de um versículo para o outro, ele está pulando muito tempo, ele está mudando de assunto completamente, ele está entrando numa outra parte do livro, e o que acaba confundindo a pessoa. Além disso, quando a gente lê um texto, é muito comum as pessoas fazerem o seguinte: olha, em tal lugar a gente lê, por exemplo, que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Lá em 1 Coríntios fala isso, está vendo? Então a gente vai ver que na igreja do Novo Testamento, mulher não falava nada. Será que elas diziam bom dia ou até logo? Qual é o problema? Quando alguém lê isso, a pessoa deixa de ver os diversos outros textos onde nós temos referências às mulheres e a participação delas na igreja primitiva. Então é claro que aquele texto não é definitivo sobre todo o comportamento feminino. Da mesma maneira como Jesus, por exemplo, vai dizer que nós devemos lavar os pés uns dos outros, mas quando você abre todos os textos, você não vê todo mundo lavando o pé de todo mundo toda hora. Então você precisa entender que um só texto, um só versículo não define de maneira completa um assunto. Então, se alguém quer aprender do texto bíblico e vai, olhar aquele tema, quer estudar sobre os anjos, quer falar sobre o milênio, quer falar sobre a tribulação, quer falar sobre o papel de um diácono ou pessoa que serve na igreja, precisa olhar todos os textos, não só os textos que trazem orientação, como os textos que descrevem essas pessoas em ação, para que a gente tenha um conhecimento adequado, equilibrado e devidamente entendido em cada cenário. Porque imagina só, para você ter uma ideia, surgiu um grupo religioso nos Estados Unidos há muitos anos atrás, que por causa de textos, por exemplo, quando Paulo vai falar que é melhor estar solteiro do que estar casado, em 1 Coríntios 7, que esse grupo proibiu o casamento. Adivinha? Esse grupo desapareceu, porque ninguém nunca mais casou, não se formou famílias e o grupo sumiu. Porque eles entenderam tudo a respeito da dimensão do casamento com base em um texto só, mal interpretado, inclusive que tinha razões contextuais. Paulo diz, por exemplo, que essa questão do casamento é uma desvantagem, especialmente em função das circunstâncias que estamos enfrentando no verso 26. Então veja como é uma confusão muito grande. Agora, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, vai além da discussão se a coisa deve ser literal ou não deve ser literal. É importante entender que o texto bíblico tem um caminho de desenvolvimento da revelação. É como um dia que tem um amanhecer de um sol que vai clareando cada vez mais a realidade. Portanto, a Bíblia mostra esse caminho histórico, que do jeito que as coisas funcionavam na época patriarcal, não é a mesma coisa depois que os israelitas estão no contexto da terra de Israel, na terra prometida, e não é a mesma coisa depois do exílio, e não é a mesma coisa depois do
Novo Testamento. Algumas coisas da Bíblia dos tempos passados não refletem uma doutrina, refletem uma descrição de como é que era a vida naquele tempo. Não é um texto que a gente diz que ele é narrativo, ele conta o que aconteceu, não necessariamente ele é normativo. Além disso, algumas das coisas tinham função numa época e essa função deixa de ter sentido quando o cumprimento completo da ação divina se define. Por exemplo, nós temos vários elementos cerimoniais em relação à prática de sacrifícios no tabernáculo e no templo, que, conforme Hebreus, depois da vinda de Jesus, isso não faz mais sentido, se cumpriu. Então, nós devemos entender que quando temos um tema e temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai ter a primazia para direcionar a prática e a caminhada da comunidade da fé. E é claro que todo mundo sabe disso e ninguém precisa ocultar e que existem alguns textos bíblicos que são complicados, que são difíceis. Você olha e fala, nossa, mas como assim? O que quer dizer isso? Às vezes, quando você olha a língua original, às vezes quando você entende o contexto e por que está sendo dito isso, muitas vezes, quando você olha e presta atenção, você fala, ah, sim, agora eu entendi, está mais claro. Mas nem sempre se resolve a dificuldade assim. Então, preste atenção. Um texto difícil é um texto que parece estar em oposição a todos os outros. Parece ser diferente de todos os outros. Esse texto deve ser entendido à luz dos textos mais claros e explícitos da Bíblia. Um exemplo é claro em 1 Timóteo 2,15, que parece sugerir que uma mulher pode ser salva dando à luz filhos, como se a maternidade fosse um meio de salvação. E é claro que isso não é verdade. O verbo ali não tem esse sentido de salvação como aparece em outros textos, significa que a mulher vai ser restaurada a uma posição de honra em função da maternidade, porque o argumento é que o homem, na narrativa da criação, vem antes da mulher, a mulher procede do homem, mas de qualquer maneira todo homem procede de mulher também, porque ele tem mãe. Então você entende a explicação do texto e ele não está dizendo que uma mulher vai ser salva através do exercício da maternidade. E muitos textos considerados difíceis serão entendidos quando nós colocamos junto com os diversos muitos textos que apresentam propostas muito claras e inequívocas daquilo que é a orientação de Deus para nós. Então, convido você a passear na sua carruagem, como fez o eunuco da Etiópia, e ler o texto bíblico com atenção, com sinceridade, com interesse de aprendizado, com o coração disposto, para que você descubra que, de fato, não dá para entender todo o texto de maneira literal. Não dá para entender a coisa de maneira subjetiva, de qualquer jeito. A gente, diante da vida e da responsabilidade da compreensão, precisamos ler o texto com atenção e em sintonia com todo esse detalhe de preocupação que também está presente na proposta do nosso amigo Saião. Deus abençoe a sua vida, fique conectado com o nosso canal, onde há muita coisa boa para compartilhar com todos os nossos amigos. Aquele abraço.